Boa noite a todos. Todos bem? Então tá bom, agora estamos também no YouTube. E aí eu quero também cumprimentar a todos que estão nos vendo. Que esse vídeo chegue até você e te abençoe com as instruções da palavra de Deus para a sua vida. Amém, querido? Benção. Sou muito feliz de estar aqui nessa noite, visto que é um dia especial, um dia que nós conseguimos nos reunir como família para juntos podermos adorar, juntos podemos contemplar a glória de Deus e também repartirmos um pouquinho das coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós vemos uma maratona de ministrações que estão ali também no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal de YouTube, que com certeza você será muito edificado. Quem também ainda não nos segue no Instagram, você pode ir lá, a página da igreja no Instagram, segue lá também, que ajuda também a divulgar um pouquinho do trabalho da igreja, que sempre é bom. É muito bom ter uma porta aberta, amém? Abra a tua Bíblia comigo então no livro de Gênesis capítulo 3. Sejam todos bem-vindos, os visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez, aqueles que já são da casa, aqueles que estão retornando depois de algum tempo, né? Os filhos sempre voltam, não é verdade? Os filhos sempre voltam. Gênesis capítulo 3, você abriu lá? Bem facinho de achar, né? Vamos ler o versículo 8 até o 10, diz assim: Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos nessa noite, pedimos que tudo que for falado hoje nesse lugar, do começo ao fim, não venha da nossa carne, não venha da nossa alma, nem do nosso interior, mas venha do Teu Espírito. Que as revelações que Tu tens preparado para essa noite sejam entregues e que verdadeiramente nós possamos aprender aquilo que Tu tens para nós. Isso eu te peço. E que nada venha tirar a atenção, que nada venha nos trazer desconforto, que nada venha nos tirar o foco daquilo que Tu tens falado e que possamos receber perfeitamente o que preparaste para nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu acho muito interessante que nós, seres humanos, temos a tendência muito fácil de sair da direção pela qual o Senhor determinou a nós, infelizmente. O ser humano, ele tem uma capacidade de sair do foco daquilo que Deus determinou. Infelizmente a gente começa bem, mas eu quero dizer uma coisa para você: não é como você começa, é como você termina. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Entenda que não é nem sempre importante você ficar muito focado em como está começando, porque às vezes a gente fica muito focado no começo, daí sabe o que acontece? No meio a gente relaxa e no fim a gente se perde. Pode prestar atenção. Infelizmente o ser humano é assim, ele começa super bem. Tudo que faz começa super bem, no maior foco. Mas aí ele desfoca no meio do caminho e aí o fim é trágico. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o começo, importa o fim. Você precisa estar preocupado no fim. Você precisa estar preocupado em como você está nesse momento, porque esse momento te remete a um fim. E é o que você vai viver daqui a alguns dias, o que você tem vivido hoje. O presente atual, ele te leva ao futuro próximo que está aqui para chegar daqui a alguns dias na sua vida, e que se você não perceber como está vivendo hoje, você pode determinar um futuro trágico. E eu vejo pela Bíblia, queridos, que o começo de tudo, olhando ao plano de Deus, era muito bom. Você concorda comigo? O começo era muito bom, só que infelizmente o Adão, ele não entendeu, o nosso querido Adão não entendeu isso. E depois de um tempo, ele acabou cedendo algumas coisas e acabou perdendo a direção, perdendo a autoridade e fazendo com que o seu fim fosse fora do jardim, desse jardim tão lindo que o Senhor preparou para ele e para a sua família. Eu quero que você entenda uma coisa. Por que eu escolhi esse texto? Talvez no decorrer dessa ministração você vai achar estranho
o início dessa palavra, para onde eu vou levar ela. Mas eu quero que você entenda que tudo tem um início. Diga comigo, tudo tem um início. Então entenda, todo início, ele precisa ser bem revisto. Ele precisa ser bem estudado. Porém, você precisa entender, não relaxe no meio do caminho, para que o fim não seja trágico. Continue no mesmo foco. Continue no mesmo gás. Você percebeu que o ser humano tem a tendência em perder o gás? Sim ou não? O ser humano é igual aquela Coca-Cola, né? Esquecida alguns dias na geladeira. Na primeira abertura que você dá, ela vai... aquela coisa linda, né? Tem algumas até que espumam para fora. Você bebe, aquela Coca chega a trincar assim a tua garganta. Mas se deixar ela ali dentro, por mais que ela fique paradinha, se você não usar ela, querido, sabe o que acontece com ela? Ela perde o gás. Eu vejo muito ser humano perdendo o gás. Eu vejo muita gente perdendo o brilho. Por quê? Porque não entende esse propósito, não entende o caminhar do homem, não entende que o ser humano tem essa tendência. Então eu quero dizer para você não é super-homem, você não é super-mulher, você e eu somos todos os dias tentados e provados a parar, a voltar atrás, só que a gente precisa sempre entender de onde saímos e para onde vamos chegar. E é isso que eu quero que você entenda, porque os planos de Deus sempre foram bons. Diga comigo, os planos de Deus sempre foram bons. Infelizmente é o homem que bota a perder tudo. Você concorda comigo? Deixa eu te falar uma coisa, não é Deus que botou a perder os planos, não é Deus que botou a perder os seus sonhos, não é Deus que deu um basta nas coisas, é você. E se a tua vida não está legal, e se você não está chegando aonde deveria chegar, e se você não está tendo os resultados que você deveria ter, entenda, a culpa não é de Deus. Então nós precisamos começar a prestar atenção em algumas coisas que esse texto nos fala. Como tudo começou? Nós precisamos estudar isso, como tudo começou. Como que tudo no coração de Deus começou. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que tudo começou com um Deus que desce do seu trono e decide um dia construir um jardim. Eu vejo um Deus que desce do seu trono e constrói toda essa beleza que hoje nós podemos ver, que é o mundo em que vivemos. Aonde não tinha água e passou a ter água, onde não tinha os céus e passou a ter céus, aonde não tinha sol e passou a ter sol, luas, estrelas, aonde havia agora um mar e tem peixes, e aonde tem animais, Deus criou tudo. E então no sexto dia Deus desce e Ele determina criar o homem. Só que no coração de Deus eu quero que você entenda que quando Deus determinou criar o primeiro homem, o Adão, Ele não quis criar Adão só porque ele queria depois todos os dias descer e ficar olhando igual a mãe olha para um filho que faz. Já viu a mãe como é que é? A mãe, ela ganha o filho, ela leva para casa, né? O bebezinho é tudo enrugadinho, tudo, né? E todo mundo que chega, ela fala, que lindo, olha, meu filho, que lindo, né? Às vezes a gente não acha criança recém-nascida bonita, né? Mas a mãe acha. A mãe acha lindo, maravilhoso, né? A gente acha meio ainda esquisitinho, sem forma, mas a mãe acha bonito. Pode perguntar para minha mãe, ela está aqui, pergunta se eu sou feio para ela. Jamais. Jamais. Então a gente vê Deus descendo e construindo pelo barro um homem e torna este homem um ser vivente. Torna Adão um ser vivente, soprando sobre Adão o chamado Ruach, o fôlego de vida no hebraico. E Adão agora se torna um ser vivente. Passa-se algum tempo, então Deus decide levantar para Adão uma mulher, porque não é bom viver só. Diga comigo, homem, não é bom viver só. Então se tu está solteiro, não é bom viver só, né? Não é bom viver só. Viu vocês três aí? Não é bom viver só. Eu sei, estou de olho em vocês três. Aquele lá já está passando da idade já. Não é bom viver só. E juntaram os três hoje, né? Juntaram os três, ó. Pedro, Tiago e João. Vigiem. Não é bom viver só. Ei, escute. Sem ser cupido, pelo amor de Deus, não entenda isso. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou a favor de ninguém ser cupido de ninguém. Porque, irmão, aí vem da desgraça. E depois tu fica culpado, né? Então, irmão, e nessa igreja também, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto da pessoa falar, eu tenho um amigo para te apresentar. Irmão, dá problema, irmão. Sabe como é que eu entendo que as coisas têm que ser? Elas têm que ser despertadas pelo Espírito. Elas não podem ser despertadas por mim. Eu acho tão bonito se desse certo fulano com fulana. E se Deus não acha? Como é que fica? Você está culpado, você está lascado.
Porque você vai destruir propósitos ao invés de ajudar. Então, nessa igreja não seja cupido de ninguém. Ninguém. Deixa que as pessoas se encontrem. Deixa que se esbarre na porta, né? Lá no bebedouro, né? Vim beber uma água, né? Mas não faz a parte daquilo que não é para fazer. Vamos lá, volta aqui. Então Deus agora, ele vem e ele coloca quem para Adão? Eva. Tira lá de Adão uma costela. Sim ou não? Tira de Adão uma costela e a costela fica em parte do órgão do corpo do homem. Por que Deus tira desse lado? Interessante, né? Porque ela tem que estar do seu lado, né? É a costelinha. Então, não é verdade? Deus dá uma costelinha para Adão agora, faz uma mulherzinha bonita que era Eva, entrega para ele. Beleza, até aqui tudo certo. Tá tudo certo ou não tá? Mas sabe o que eu entendo com tudo isso? Que Deus queria relacionamento. Eu entendo com tudo isso que Deus, esse Deus que está aqui no Éden, é o mesmo Deus que já era adorado há milhares e milhares de anos antes pelos seus anjos. A perfeição da adoração. Deus que habitava e habita num trono de glória, onde os serafins e querubins estão constantemente lá. Mas Deus entendeu que ele precisava criar um ser de corpo, alma e espírito, um ser triuno, com a capacidade de ter um espírito de fôlego, a capacidade de ter uma alma que pudesse ter eloquência, pudesse ter vida e força, e um corpo que não morreria. Você não nasceu para morrer. Por isso que nós humanos não sabemos lidar com o luto e nem com a morte. Eu falava isso no velório da vozinha da nossa irmã. Nós não fomos criados para morrer. Porque o homem comeria da árvore da vida todos os dias e viveria eternamente. E você sabe por que eu estou falando isso? Porque esse era o primeiro plano de Deus. Que ele pudesse então descer todos os dias e tomar um cafezinho, um chazinho com Adão. Sabe qual era a sensação qual é a sensação que eu tenho quando eu olho para esse texto e vejo que naquela virada de dia, então, Deus desceu e ele começou a passear pelo jardim. Eu vejo um Deus de relacionamento. Eu vejo um Deus que estava muito empolgado em descer todos os dias e contemplar a criação, e contemplar o seu filho Adão, e contemplar as atividades de Adão, e poder ouvi-lo, e poder entendê-lo, e poder ver depois os seus filhos correndo pelo jardim, e poder se sentir bem. Por quê? Porque Deus entrega isso a Adão. Agora entenda, Deus entregou a Adão algo que é muito interessante. Se as pessoas não entendem sobre isso, elas acabam não conseguindo compreender o plano de Deus. Porque Deus jamais faria alguém para se relacionar que fosse comandado como um robô. Por isso que Deus coloca em Adão a alma e o espírito, e o ponto de partida é a decisão de Adão em obedecer a Deus para manter o relacionamento. Então entenda uma coisa, conforme Adão ele obedecia a Deus todos os dias, ele mantinha um relacionamento com Deus. Enquanto Adão decidia não comer do fruto da árvore do jardim, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele mantinha um relacionamento com Deus. Então isso que é interessante. O interessante é que Deus cria um homem, mas ele não cria um homem robô. Ele não cria um homem que ele manipulasse. Ele não cria um homem para que somente preenchesse algo no coração de Deus e que Deus pudesse todos os dias descer e entender no seu coração que Adão era manipulável. Ele criou um ser que ele vinha, descia, conversava e subia e saía da presença e deixava o homem livre para escolher. Só que um dia o homem se deixou levar. Por isso que eu falo para você e repito, cuidado com o processo. Cuidado com os dias. Às vezes a gente foca muito no começo e daqui a pouco a gente é iludido no meio do caminho, não se percebe. Daqui a pouco a serpente rouba você e você não está vendo. Daqui a pouco o teu brilho está se apagando e tu não está percebendo. Daqui a pouco as coisas começam a acontecer e aí aquilo que era para ser bênção se torna maldição. E aquele jardim que era para ser bênção um dia se tornou problema. Porque Adão então decidiu deixar com que a serpente conduzisse eles aquilo que não deveria fazer. E aí, todo mundo conhece a história. O homem comeu, caiu, pecou. Deus desceu. Naquele dia,
para falar com Adão e procura por Adão. E quando eu olho no versículo de número 9, que diz assim: mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde estás? E aí o homem se apresenta dizendo: eu percebi que estava nu e me escondi. Ali nós entendemos então que os planos de Deus em se relacionar com o homem, da forma como Deus queria com todos, teve um sério problema de percurso. Mas então Deus agora, ele, com dor no seu coração, sacrifica o primeiro sacrifício, cobre Adão e determina que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então nós entendemos que ali nasce um plano no coração de Deus, e o plano do coração de Deus é restaurar o relacionamento com o homem. O plano do coração de Deus não era agora deixar com que tudo se perdesse, que tudo se acabasse ali. O plano no coração de Deus era um dia poder entregar alguém em sacrifício e poder entregar alguém como obediência, para que o homem então agora tivesse a oportunidade de estar com Deus. E agora eu olho para Jesus, aquele que foi proferido por Deus no Éden. Agora eu olho para Cristo, seu Filho, Jesus. Eu olho para o Filho de Deus. E eu vejo que os anos se passaram. Deus tentou reconexão. Deus tentou se conectar novamente. Deus tentou agora. Deus procurou homens na terra. Mas conforme, entenda uma coisa, o ser humano pecou e ele caiu. O mundo espiritual, ele entrou em ação de uma forma muito forte e radical. E o homem se tornou um ser muito ruim. A ponto de você ver pessoas, queridos, na Bíblia, no Antigo Testamento, que foram homens muito fora da presença de Deus. Homens decididos a fazer o mal. Homens decididos a fazer coisas que desagradavam os olhos de Deus. E então agora Deus olha e vê um homem chamado Noé. E decide com Noé recomeçar tudo de novo. Diga comigo bem alto: Deus é Deus que pode recomeçar tudo na sua vida. Agora diga isso para o teu irmão. Depende de ele encontrar o seu coração. Quando Deus encontrou o coração de Noé, Deus entendeu que Noé tinha algo diferente. E aí a história no livro de Gênesis você já conhece. Deus desceu, falou com Noé, disse para Noé que decidiria acabar com tudo e que daria sequência ao seu plano através dele. Noé, por 120 anos, constrói uma arca, que aos olhos daqueles que passavam era loucura, porque não havia ainda chovido e ninguém sabia o que ia para acontecer. E aí eu entendo que até a mulher do próprio Noé, às vezes deitada com ele na cama, porque a mulher tem esse dom, né? Tu tem certeza? Não vai faltar dinheiro? Será que vai dar certo? Olha só o que está acontecendo. Tu viu? Olha que eu já estou te avisando, ó. E depois não vem reclamar para mim. Irmão, 120 anos Noé foi o cara, guerreiro. E não era só a casa, porque eu entendo que a pressão vinha de casa, mas também havia pressão de fora. Isso que é legal, né? Sabe o que é legal? Sabe o que agrada a Deus? É quando você está sendo pressionado, mas permanece. Sabe o que agrada a Deus? É quando você está no propósito, você está no projeto e está tudo te pressionando para largar, está tudo te pressionando para desistir, está tudo pressionando você para chutar o balde, mas tu continua no propósito de Deus, porque você quer agradar a Deus, você quer obedecer a Deus. Então aquilo que Adão não fez, Noé fez, obedeceu. Você concorda comigo? Obedeceu, e obedeceu por 120 anos, acreditando em algo que não havia visto, e constrói uma arca. Aí você já sabe o final da história. Assim depois vem os profetas. E você começa a olhar que os profetas começam a apontar para algo. Você sabe o que? Para Jesus. Você começa a estudar a Bíblia. Você começa a estudar os profetas. Você começa a olhar para as Escrituras. E você começa a ver que todos os profetas,
eles apontam para Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, o Cristo, vinha para reconectar você e Deus. Então Jesus nasce. Todos conhecem a história. Jesus, ele cresce numa família simples e humilde, numa família de um pai, de uma mãe, irmãos que vieram depois. Você vê Jesus crescendo, você vê Jesus fazendo a vontade de Deus em todas as coisas. Um dos princípios do propósito de Cristo é obedecer. Para mim, o primeiro propósito, eu entendo que o primeiro propósito, o propósito principal da vida de Yeshua, de Cristo, era obedecer. Por quê? Porque ele precisava ser agora aquilo que Adão não foi, para poder nos reconectarmos novamente ao Criador. Então Jesus, ele com 30 anos de idade se batiza nas águas. O próprio primo João, ele vê o Cristo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? O pecado que entrou por quem? Por quem? Por Adão. E então Deus agora abre os céus e diz: este é meu filho amado em quem eu me agrado. Jesus é batizado por João, sai dali, vai para o deserto, fica 40 dias no deserto esperando por ser tentado pelo diabo. Fica 40 dias esperando para provar que nós podemos vencer a tentação. Fica 40 dias mostrando que quando você tem propósito, você permanece, até mesmo que o deserto te leve ao crescimento, te leve à prova, te leve às dificuldades, mas você propôs em teu coração fazer e você faz. E quando Jesus sai do deserto, quando Jesus, então, ele volta para a cidade, ali ele começa seu ministério. Jesus escolhe 12 homens, e se você for olhar os 12 homens que Cristo escolheu, não eram perfeitos. Você não vai ver nenhum homem perfeito à luz das Escrituras. Você vai ver homens sem muitos estudos, homens sem muita letra, homens sem muito conhecimento, mas homens que tinham algo em seu coração. Porque é isso que eu quero que você entenda. Isso me chama atenção no ministério de Jesus. Os homens que ele escolhe. Isso me agrada. Por quê? Porque um dia também fui rejeitado. Um dia também fui deixado de lado. Mas o Senhor me escolheu. Então entenda, o próprio Cristo agora escolhe homens que talvez as pessoas não acreditassem. E ali começa seu ministério pregando incessantemente todos os dias, curando enfermos, restaurando vidas, transformando pessoas. Por onde Jesus passava, ele pregava, as multidões se rendiam aos seus pés. Por quê? Porque havia poder, havia graça, revelação, entendimento. Então não tinha como fugir. Um dia ele pregou uma palavra muito dura, e ele disse, olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que muitos estavam indo embora. E ele perguntou para os discípulos: vocês não vão também? Então Pedro se levantou e disse: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus foi. E quando ele começa a falar do propósito, quando agora ele começa em obediência a falar para o propósito, os seus próprios discípulos começam a não achar legal aquilo. Porque Jesus começa agora a dizer algo que talvez não seja legal ouvirmos. Nós nunca queremos ouvir de alguém que amamos que essa pessoa vai morrer. E de repente, em suas pregações, Jesus começa a dizer: eu vou morrer. E ele começa a dizer: é preciso que eu morra, mas ressuscitarei ao terceiro dia, assim como fala as Escrituras. E Jesus começa a falar de sua morte, que aos olhos daqueles que estavam lá, então era algo muito ruim. Até que um dia Pedro vem e Pedro diz: não, Senhor, para com esse negócio, tu não precisa ficar falando desse negócio de morrer, já ficou chato, nós te amamos, nós não quer que tu morra, e não tem esse negócio. Jesus, não fala mais em morrer. Jesus levanta o dedo e diz: para trás dele, Satanás, porque tu não conhece os planos de Deus. Tu não sabes que eu sou aquele que o Pai fala: eis que tu pisarás a cabeça da serpente. Então tu não entendes os planos de morte. Sabe, nós não entendemos os planos. Sabe quais são os planos de Deus que a gente não entende?
A gente não entende, primeiro, o plano da comunhão com Deus. A gente não entende o plano do relacionamento com Deus, que foi quebrado no Éden. E quando eu olho para Gênesis, eu vejo um Deus que fez o homem para se relacionar. Fez você para se relacionar. O homem não entende isso. O homem não entende, nós, homens, não entendemos o deserto. Ninguém quer deserto. Ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por prova. Mas a minha Bíblia fala, Tiago escrevendo, seja motivo de alegria e de júbilo passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você precisa entender que os planos de Deus envolvem relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Diga comigo, os planos de Deus envolvem deserto. E os planos de Deus envolvem morte. Olha para teu irmão e diga, morra. Ah, não. Morrer mesmo? A gente morre como? Com a velha criatura. É isso que eu estou falando, irmão. Eu não quero fazer o velório de ninguém, calma. Principalmente essas irmãs que não casaram ainda. E essas que estão na fila para casar de novo, depois de alguns anos. Eu não quero fazer, eu quero pelo menos ver vocês bem, né? Ei, a gente não entende relacionamento com Deus. Escute, não entendemos relacionamento com Deus, não entendemos o Gênesis. A gente não entende deserto. A gente acha que tudo agora, porque eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, agora tudo é mar de rosas. A gente não entende quando Deus nos empurra para um dia difícil, porque é nesse dia difícil que Ele quer nos mostrar que está conosco, que está nos amparando, que está nos conduzindo e quer nos ensinar. A gente não entende. E a gente não entende morte. E por não entender morte, que o crente não morreu e precisa morrer. É por não entender morte que nós precisamos entender que precisamos nascer de novo. É por não entender morte que nós não morremos para a velha criatura e todos os dias o velho homem fala dentro de nós. É por não morrer verdadeiramente para aquilo que devemos morrer, que são os prazeres da carne, que são as concupiscências, que são as coisas ruins que nos tiram de Deus. Por não entender essa morte, que muitas pessoas estão mais mortas do que vivas dentro da igreja e não percebem, porque não morreram. Por isso que quando eu digo para você, diga para o teu irmão, morra, não é morrer no físico e a gente enterrar 7 palmos, né, ou uma gaveta do cemitério da fazenda. É morra para a tua carne, morra para a tua alma, morra para os teus desejos, morra para as coisas que estão roubando você no relacionamento de Deus, porque Adão decidiu alimentar isso. Adão decidiu comer e decidiu experimentar um pouquinho aquilo que podia acontecer, que era poder enxergar o bem e o mal, poder entender o bem e o mal, poder ver as coisas como Deus via, assim como disse a serpente. Então entenda, nós precisamos entender essas coisas para poder avançar, porque se nós não entendemos essas coisas, nós não conseguiríamos avançar no reino. Então quando eu digo morra, morra para essas coisas que falam dentro de você, tirando você do propósito. Morra para esse cansaço para as coisas de Deus que você tem, mas disposição para fazer tudo que é terreno. Disposição para ir para festa, para baladas, para as coisas que não agradam. Disposição para fazer as coisas que a tua carne se alimenta. Mas é um fracasso para acordar na madrugada. É um fracasso para fazer um jejum. É um fracasso para ler a Bíblia. É um fracasso para orar. Morra! Morra! Senão você nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aí você vê Cristo pregando todos os dias. Você vê Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Você vê Cristo então agora se entregando. Você vê Cristo agora fazendo a última ceia com seus discípulos. Você vê Cristo na ceia dizendo aos seus discípulos que morreria. Você vê na mesma ceia os discípulos perdendo a parte espiritual do momento e começando a entrar numa discussão de quem ficaria no lugar de Cristo. E você vê Cristo os repreendendo, dizendo algo muito importante: no meu reino, o maior serve.
Isso a gente não entende. Isso a gente não entende. E nós precisamos, como igreja, partir para o princípio de entender essas coisas. Mas o plano continua. O Cristo continua. O Cristo vai até o fim. Ele se entrega no madeiro. Ele, como ovelha muda, ele é entregue ao madeiro. Cristo morre. E ao terceiro dia ressuscita dos mortos. Porque está escrito. E aí eu quero que agora você entenda. Cristo ressuscita dos mortos. E começa a andar e a aparecer no espaço de 40 dias. 40 tem uma representação de julgamento. Agora 40 dias Cristo prega sobre o reino. E no último dia, abra comigo então a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 24. Como eu já falei em outras ministrações, alguns escritores, eles tomaram parte de cada palavra que Cristo falou. E se você for anotar, ou melhor, se você for notar, Mateus, Marcos, Lucas, eles trazem informações das últimas palavras de Jesus antes de voltar aos céus. Agora você vê Cristo falando algumas coisas importantes. Lucas capítulo 24, versículo 44. Último dia, 40º dia, 10 dias antes de Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois de sua ressurreição, Cristo, ele reúne todos que estavam com ele e diz o seguinte, Lucas 24, 44, Jesus esclarece as escrituras. Em seguida Jesus lhes explicou, são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes afirmou, está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do alto. E aí você sabe que Cristo vai falando, ele fala outras coisas que são relatadas em outros textos, como de Marcos, como de Mateus, e de repente os céus se abrem e Jesus, ele é elevado novamente aos céus. Cumpre-se então o Salmo 24, aonde Jesus, eu creio que chega nos portais celestiais, e os anjos que escoltam ele lá de fora gritam, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão do lado de dentro talvez gritam, quem é o Rei da Glória? Os que estão fora, o Senhor, forte, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Você pode aplaudir e glorificar esse Rei. Dentro de muitas coisas que Jesus falou, dentro de muitas coisas sobre o seu propósito, ele faz algo muito interessante um dia. Quando alguém chega para ele e fala, Jesus, ensina-nos a orar. Aí ele olha e ele diz o seguinte, quando vocês orarem, orem assim. Como? Fala mais alto. Santificado seja o vosso nome. Sabe, eu fico olhando para isso e aqui eu vejo algo interessante que o ministério de Jesus, o propósito de Jesus veio fazer. Apresentar-nos um Pai. Apresentarmos um Pai que pela boca do Filho nos apresenta como Pai de todos. Jesus pregou muito sobre o reino, falou muito sobre o Pai e disse, quem vê a mim vê ao Pai.
Porque tudo que Cristo veio fazer foi por obediência. E para que eu e você pudéssemos ser reconectados. Agora você entende? Você sabe o propósito mais importante da morte de Jesus? A reconexão. A reconexão do homem perdido, caído, pecador, jogado. O Cristo veio reconectar os filhos. O Cristo veio fazer com que eu e você pudéssemos novamente entender que há um Pai que está nos céus e que santificado é o seu nome, e que Ele tem um reino, e que a sua vontade precisa ser feita nos céus e na terra. Um Deus que envia o pão todos os dias, um Deus que perdoa pecados, porém, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Um Deus que não nos permite cair em tentação e não tenta. Sabe por quê? Porque não é tentado, não pode ser tentado porque não tem pecado. E nos livra do mal, porque dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para todos sempre. Mas no último dia Jesus fala algumas coisas. No livro de Mateus, como eu li na mensagem anterior, está escrito a grande comissão. É uma das mensagens do YouTube. Quem estava comigo na última ministração de domingo viu a grande comissão. E é nesse mesmo dia, Mateus escreve que numa das suas palavras, naquele dia antes de ser levado ao céu, Jesus diz: agora vão sobre as nações e fazem com que elas se tornem discípulos, batizem as pessoas. Por que batizem? Para que elas renasçam. Porque nós precisamos morrer aonde? Para o velho homem. Então entenda o propósito do batismo. Um dos propósitos do batismo é te dar uma nova vida. Por isso que eu digo, morra. Aproveite. Vai ter batismo agora, vamos marcar para dezembro. Então morra. Morra. E no último dia Jesus agora vem nesse livro e ele fala o seguinte. 44. Em seguida Jesus explicou: são essas palavras que vos ensinei quando ainda estava entre vós, que era necessário que o Cristo padecesse, assim como foi dito pelos profetas, assim como foi dito pelos salmos, assim como foi dito por Moisés. Aí o 45 diz o seguinte: então se lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Você sabe por que abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as escrituras? Porque agora tudo que eles ouviram do antigo agora reflete no novo. Tudo que eles ouviram dos profetas desde pequenininho, tudo que eles ouviram de Moisés, da lei, tudo que eles ouviram dos salmos se cumpre no Mashiach, se cumpre em Cristo. Por isso que agora, quando Cristo diz que abriu o entendimento deles, não foi porque Jesus orou por eles e soprou: agora abram o entendimento. E eles, agora eu estou entendendo. Não, eles entenderam, sabe como? Como você, querido, está vendo um filme, não está entendendo nada, e está tentando pegar alguma coisa do filme, daqui a pouco aparece uma cena que revela todo o filme. Quem já passou por isso? Daí você diz: agora eu entendi o filme. Então, quando eles viram Jesus, que tinha sido crucificado, 40 dias antes ressuscitou, e estava falando com eles, e estava dizendo que havia dito nas escrituras, profetas, Moisés e salmos sobre ele, eles entenderam: agora sim nós entendemos verdadeiramente, tu és o Cristo. E ele diz no 46, e lhes afirmou: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em seu nome, agora entenda, em seu nome seja pregado, ou seria pregado, o arrependimento para o quê? O que está escrito aí? Para o quê? Ei, agora em seu nome. Sabe o que ele está falando aqui? O caminho eu abri. A palavra do Senhor. A Bíblia fala quando Cristo está no madeiro e ele está ali agonizando em seus últimos minutos de vida. Quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele toma o último cálice. Quem lembra da ministração da ceia? E ele toma o último cálice. O cálice da... está consumado.
o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo, o véu que limitava o lugar, o véu que botava barreira entre aquele lugar e Deus, o véu que era um dos utensílios mais pesados do templo, era algo imenso. Era impossível rasgar aquilo com várias juntas de boi puxando, porque a espessura era de 12 centímetros, era muito espesso. Aquele véu é rasgado do alto a baixo, como se o próprio Deus dissesse: venham! Agora estamos de novo. Agora podemos estar juntos novamente. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Agora estamos novamente reconectados, meus filhos. Agora novamente aquilo que se perdeu no Éden está restabelecido pelo sacrifício do Cristo. Então agora Jesus diz, 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Só que peraí, Jesus continuou pregando? Fala para mim, o que ele fez depois disso? Estou indo 33 anos, estou com saudade de casa, vou voltar para casa, vou voltar para o Pai, dar um cheiro nele, sentar à sua direita novamente. Escute, e aí? Aí eu te pergunto, você vai permitir que os teus morram sem reconectar aquilo que foi se perdido no Éden? Você vai permitir que os teus filhos morram sem se reconectar com Deus? Você acha que Jesus vai descer para pregar para eles? Cuidado. Mãe que gera, pai que fecunda. Aonde está teu filho agora? Aonde está tua filha agora? Onde está teu marido? Onde está tua esposa? Você está na igreja? Os teus pais, onde estão? Teus irmãos, onde estão? Você acha que Jesus vai ter que descer de novo para pregar? Ei, foi eu, toca aqui, fui eu que morri por você. Fui eu que vim obedecer e restabelecer o que se perdeu no Éden. Fui eu. Ou você acha que Deus vai enviar anjos para pregar para você, ou para sua casa, para sua família? Ei, deixa eu te falar uma coisa, te preocupe. Te preocupe porque aqui no 47 Jesus fala aquilo que ele falou na grande comissão em Mateus. Aquilo que ele fala em Mateus, agora ele fala aqui, e que em seu nome seria pregado o arrependimento. Por que em seu nome? Porque foi ele que morreu como cordeiro. Foi ele que se entregou como cordeiro. Foi ele que obedeceu até o fim. Foi ele que se tornou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez se você não saiba, deixa eu te explicar uma coisa, para que tu entenda esse sacrifício. Quando Deus decidiu perdoar o homem de ofensas e pecados que o homem costumava pecar, se o homem entendesse que ele precisava do perdão de Deus, ele trazia um animal sem mancha, sem defeito, sem nada que pudesse desaboná-lo, e trazia ao sacerdote. O sacerdote então preparava um sacrifício chamado expiatório, aonde esse animal ele recebia o pecado deste homem, a transgressão deste homem. Era como se houvesse uma transferência. Por isso que no madeiro Cristo estava com o meu e o teu pecado, porque ali Deus estava reconectando e perdoando todos de uma vez só em Cristo. Então, se você não sabe, deixa eu te explicar. Então, quando aquele homem chegava para o sacerdote trazendo aquele animalzinho bonitinho, o sacerdote colocava as mãos e fazia uma espécie de oração. E agora a transferência de pecado, o pecado desse homem ia para esse animal, e esse animal era degolado. E quando o sangue desse animal era derramado sobre a terra, o homem estava livre, o homem estava perdoado, podia voltar para casa, estava tudo certo. Isso acaba em Cristo. Isso acaba em Cristo.
Porque Cristo foi o último sacrifício. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado, não do Pedro, Tiago e de João. Não de quem só quer. Escute, não é só de quem quer, é de todos. É de todos. É de todos. Ei, Deus, quando permitiu que Cristo fosse o último sacrifício, não era só para aqueles que estavam lá embaixo da cruz, não é só para aqueles que ouviram, não é para aqueles que comeram com ele na ceia, é para todos aqueles que estavam vivos e ainda aqueles que viveriam. É para que todos entendessem que o meu Cristo se fez morte, madeiro, cruz, se fez sacrifício, se fez maldito pela minha vida. Esse é o plano de reconexão daquilo que se perdeu no Éden. Só que deixa eu te falar, aí Jesus cumpre tudo isso. E eu entendo, claro, irmão, deixa eu te falar, não tem como Jesus ficar mais 50 anos, 80 anos de idade ainda com aquela galera, né? Vamos lá, gente, vamos continuar pregando porque... Não, tá bom, eu já fiz a minha parte. Agora quem tem que fazer a parte? Vocês. Aí eu te pergunto, você está fazendo a sua parte? É isso que eu quero que você entenda. Você está fazendo a sua parte. Aí Jesus disse, então agora, 47 de novo. E que em seu nome, no nome de Jesus, fosse pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Começando em Jerusalém, no livro de Mateus, ide por todo o mundo. Sabe o que é que nós precisamos entender? É que nós temos que quebrar esse negócio de Deus, cada um por si, Deus por todos, dentro do Evangelho. Sabe que nós precisamos começar a nos coçar? É a preocupação que devemos ter pelas almas que estão lá fora. Sabe que nós precisamos começar a nos preocupar em 2025, nós vamos coçar o negócio mesmo para valer. É começar a nos preocuparmos, entender que nesse dia Jesus nos entregou uma comissão, uma missão, de pregar o arrependimento das nações pelo nome dele, por aquele que se entregou, pelo último cordeiro, pelo último sacrifício. Então ele disse, vão e pregue as nações, para quê? Para que elas se reconectem. É isso que eu quero que você entenda. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O teu vizinho mundano, que nesse momento está tocando funk, enchendo de bira, falando um monte de besteira, brigando com a mulher, usando drogas, e é teu vizinho de frente, ele se reconectou com Deus? Fala para mim, sim ou não? Ele pode ter até ouvido falar de Jesus, mas ele algum dia foi abordado por você, que disse para ele, cara, preciso falar contigo. Ei, houve alguém que um dia te amou muito. Quem? Deus. Sério? A Bíblia diz, porque Deus te amou tanto, que Ele enviou seu Filho, o Cristo, que um dia se entregou no madeiro e tomou sobre si o teu pecado, o meu pecado, para que nós possamos nos arrepender e possamos nos reconectarmos com o Criador. Porque você foi criado por Deus. Você é filho de Deus. Você sabia disso? Não, cara, não sabia disso não. Ninguém me falou isso. Claro, se tu não falar, quem vai falar? Os anjos? O Cristo vai ter que descer para falar? Esse é o problema da igreja. A gente quer a salvação só pra gente, vem pra cá, vem numa reunião dessa de encontro, adora a Deus com alguns cânticos, ouve uma palavra dessa, volta pra casa, chega em casa o vizinho matando a mulher, na nossa cara. O da frente usando droga, com aquele baita bafão de droga vindo pra tua casa, tá tudo certo. A tua rua tiroteio, morte, estupro, coisas ruins. E está tudo certo porque eu estou salvo. Está tudo certo? Não está. Você não entendeu isso aqui? Você não entendeu que o Cristo, Ele se fez no madeiro. Ele se entregou no madeiro para que você e eu e todos fossem salvos.
cabe a nós reconectarmos as nações. Entenda uma coisa, cabe a nós reconectarmos as nações. Eu quero dizer para você uma coisa, não pense só em você. Não pense só nas pessoas que hoje estão próximas de você. Pense naqueles que saíram do mesmo sangue que você. Pense nas gerações que virão após você. Pense naqueles que você ama, que mesmo estão longe, mas não estão em Deus. E comece a reconectá-los. Por quê? Porque tudo começou em Jerusalém. E vocês são testemunhas desse fato. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos ter amor, nós precisamos entender essa palavra, nós precisamos começar a entender que o negócio não é aqui dentro, meu irmão, o negócio é lá fora. E já faz 2 ou 3 ministrações que eu estou falando sobre isso. O negócio não é vir para cá e somente se encher, o negócio é sair lá fora amanhã e começar a reconectar as pessoas ao amor do Pai. Atos capítulo 2. Abra comigo. Aonde estão os teus? Olha para o teu irmão e pergunta: aonde estão os teus agora? Pergunta se tu tem coragem. Aonde estão os teus filhos? Aonde estão os teus parentes? Aonde está a tua família? Pergunta. Pessoal da internet, aonde estão os teus? Então eles ouviram tudo aquilo. Os céus se abriram. Jesus foi elevado. Só que Jesus disse algo antes. O que Jesus falou? Aonde? Até que do alto seja vestido de poder. Por quê? Porque é o seguinte, meu irmão. Ei, uma coisa que você tem que entender. Cristo não te mandou de mão vazia. Te mandou de mão vazia? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu duvido que se tu decidir no teu coração, não, amanhã eu vou começar a pregar o evangelho na praça. Não, amanhã eu vou começar a visitar o hospital. Não, amanhã eu vou começar a visitar os presídios. Eu duvido que o poder não te acompanha. Se tu tiver em Deus, uma vida legal, não tiver nada que te desabone, e tu começar a fazer, meu irmão, deixa eu te dizer, tu entra amanhã e alguém fala para ti que precisa de cura, você ora, e eu tenho certeza pela palavra que se tu tem fé, em nome de Jesus será curado. Sim ou não? Mas cadê o homem de Deus e a mulher de Deus para ir? Cadê? Cadê as pessoas que vão? Cadê? Atos dos Apóstolos aconteceu o seguinte. Quando Cristo disse, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É porque Jesus queria enviá-los com poder. E deixa eu te falar uma coisa, a igreja tem poder, sim ou não? A igreja tem poder, sim ou não? Mas entenda uma coisa, a igreja não tem poder porque é um templo de 4 paredes, de colunas ou de altar. A igreja tem poder porque a palavra do Senhor diz, e esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão nos enfermos e eles serão curados. Então o poder da igreja existe porque você é a eclésia. Há poder dentro de uma eclésia porque você está nela. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que tem que acontecer amanhã quando tu chegar de manhã no teu trabalho? O poder tem que chegar junto. Sabe o que acontece amanhã quando tu chegar na faculdade? O poder tem que chegar junto. É isso que eu quero que você entenda. O poder. Nós precisamos entender isso. Um dia chamaram o SAMU para um atendimento de crise. Escute. E eu cheguei junto no momento, estava passando no lugar, e eu olhei, e por incrível que pareça,
o médico do SAMU. Fiquei tão feliz com aquilo. Eu fiquei tão feliz com aquilo que meu coração irradiou. O médico do SAMU olhou e disse assim, chamou os amigos para o canto e falou: gente, isso aí não é caso clínico, isso é demônio. Espera um pouquinho. Chegou perto, botou o dedo e disse: em nome de Jesus, sai. O médico do SAMU e o demônio. É isso, entendimento. O crente não tem isso. Não discerne nada, não sabe de nada. Está sendo atacado, não percebe. Cai igual a Adão, come e está tudo certo. Se lasca. O crente não discerne. O médico olhou e disse: não é clínico, é demônio. Vamos orar. E orou. Foram algumas vezes que eu vi médicos do SAMU orando aqui em Itajaí por pessoas. Eu vi. E descobri depois que a maioria dos médicos do SAMU, de uma época que nós tínhamos aqui em Itajaí, a maioria eram cristãos. Eles se reuniam todos os dias no quartel deles para orar. Eles se reuniam para entregar as viaturas. Oh, isso é reino! E nós, se caímos endemoniados na tua feira, chama o apóstolo. Chama, eu vou dar o WhatsApp do apóstolo, chama ele, chama nada, meu irmão, não me manda chamar, não me manda chamar que eu te dou de cinta, eu levo tu para o escritório e pergunto: que tipo de crente és tu? O Senhor nos deu poder, e eles foram para o cenáculo, voltaram para o cenáculo. A Bíblia fala o seguinte, capítulo 2 de Atos: chegado o dia do Espírito, a chegada do Espírito, e ao completar-se o dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, Penta, 50, estavam todos, diga comigo, todos, diga mais alto, todos, reunidos num só lugar. Eu estava olhando isso hoje, enquanto eu estava escrevendo essa palavra de manhã, e Deus me mostrou uma coisa aqui. Eu já sabia, mas Deus só me lembrou, né? Deixa eu te contar uma coisa. Tem gente que quer poder, mas não está junto. Eu te pergunto, tem poder? Onde é que se adquire poder aqui na Bíblia? Em todos os lugares que você for ver, eu vejo só uma vez que aconteceu um fato. Quando Deus, ele disse para Moisés: Moisés, eu vou tirar do teu espírito e vou dar para 70 anciões. Correto? Sim ou não? Então tá bom. Aí Deus tirou do espírito de Moisés e soprou sobre aqueles. Só que tinha 68 dentro, juntos. O que aconteceu com os 68? Foram cheios do espírito de Moisés. Mas havia 2 fora. Eles foram cheios? Foram também. Agora vem cá. Na maioria das vezes, biblicamente falando, a pessoa que anda sozinho não tem unção. A pessoa que não congrega não cresce, não aprende. Por isso que batem na igreja, não adianta nada. Por isso que tem os desegrejados, que não precisa de igreja, não precisa de tempo, não precisa de nada, meu irmão. Mas em casa, não lê a Bíblia, não ora, não medita, não busca, não faz nada. E não precisa de igreja. Escute, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, ou seja aqui, ou seja onde você se encontre, não sei, porque também você não é obrigado a andar onde você não quer andar. Mas se você gostou desse lugar, se você quer estar nessa igreja, se você quer congregar aqui, aprender com a gente, aprender com o grupo eclesiástico dessa igreja, aprender conosco, ser pastoreado, entenda, aqui você vai adquirir aquilo que você precisa para crescer, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você não anda junto, você tem um sério problema. Você tem um sério problema. A primeira coisa que Adão fez quando desobedeceu foi se esconder. Se escondeu. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando eles estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar, Deus podia encher eles onde eles estivessem, sim ou não?
Jesus podia ter dito assim, ó, agora vão para a casa de vocês, fiquem lá, comam um pãozinho com a família de vocês, permaneçam lá em oração dentro da casa de vocês, que os escolhidos, ao cumprir-se, receberão da promessa de Deus e serão cheios do poder, aí então vocês vão pregar. Não. Eles decidiram estar juntos no mesmo lugar. Então esteja junto, meu irmão. Ande junto, senão não adianta. Por quê? Porque se você não anda junto, você pode se tornar alvo. Se você não anda junto, você não come da mesma coisa que Deus entrega para os teus irmãos. Você não faz parte da mesa, você não faz parte do banquete, você não tem comunhão, você não tem contato, você não tem relacionamento. Então ande junto. E a Bíblia diz no 2: e de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E aí você já conhece a história. Eles começaram a falar em línguas. Só que de repente, leia comigo. Todas as pessoas, 4, ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder do próprio Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Parênteses nessa ministração, porque era tempo de festa. Eles estavam de Páscoa ainda, agora entrando em Pentecostes. E eles estavam recebendo visita de estrangeiros, pessoas que falavam outros idiomas. Amém? Olha o que aconteceu. Ora, 5 de novo. Estavam morando em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntaram-se uma numerosa multidão de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar na sua própria. Era? Vamos entender? Perplexos e admirados, 7, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como cada um de nós ouve falar na nossa própria língua materna? O poder se manifestou naquele momento. Eles receberam o toque do batismo do Espírito, falaram em mistério. Só que quando começou a entrar no cenáculo homens de outra nação, eles começaram a pregar na língua daqueles homens. E tá bom, os caras ficaram perplexos, porque esse é o poder. Sabe o que é o poder? Que o Senhor disse: eu vos entregarei, eu vos mandarei o Espírito e vos encherei de poder. É que o Cristo que te mandou pregar o arrependimento sabe que você vai enfrentar demônios, sabe que você vai enfrentar incrédulos, sabe que você vai enfrentar pessoas que não acreditam. Mas se o poder está com você, eles se renderão ao poder do Espírito. Estou encerrando. A palavra diz o seguinte: de repente, no mesmo ambiente, um grupo de pessoas começou a dizer: esses caras estão bêbados. No mesmo ambiente. É 9 horas da manhã. Os caras estão chapados. Tomaram vinho novo. Escute, sabe o que isso me chama atenção? Isso eu já tenho até uma ministração que eu preguei sobre isso. No mesmo ambiente de glória, você sempre pode encontrar aqueles que são sedentos, aqueles que são abertos, aqueles que sentem o poder, aqueles que sentem a manifestação. Aí você encontra aqueles que não acreditam em nada e só estão ali para zombar e rir. Tem gente que está dentro da igreja, nunca recebeu nada, sabe por quê? Porque não leva o que Deus tem para entregar à sua igreja a sério. Tem gente que vem para a igreja que eu te digo, mas preferível que você ficasse em casa. Porque dorme durante o culto, não presta atenção em nada, fica brincando com tudo, fica andando de um lado e lá, disfarçando de que está ouvindo. Está fazendo o quê? Perdendo tempo. Está perdendo tempo. Irmão, eu estou preocupado com gente perdendo tempo. Eu estou preocupado com quem quer. Quem não quer, irmão, não gasta água da igreja, não gasta banheiro, não gasta as coisas, fica em casa. Agora, se tu quer, é diferente. Porque se tu quer, tu acredita, tu se entrega, tu é cheio, tu recebe. É isso que eu estou falando.
Então no mesmo ambiente havia uns que não estavam acreditando em nada. E eles começaram a dizer: tão bêbado, tão bêbado, tão bêbado. Aí se levantou Pedro. Oh! Aqui começa a história. Ei, ninguém está bêbado aqui. Eis que o que vocês estão vendo é a promessa que um dia Deus disse na boca de Joel: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele começa a pregar, cheio de unção, cheio de poder. Ele entende a grande comissão, ele entende o id, ele entende, vai começar por Jerusalém. Ele entende que tinha que permanecer, ele é cheio de unção. Agora ele abre a boca e 3.000 almas se rendem naquele dia. Até quando você vai se calar? Até quando você vai brincar com as coisas de Deus? Eu quero orar com você. Que Deus abençoe nossos irmãos da internet.